Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome da Santíssima Trindade. Levando o coração de Deus a alegria de que estamos prontos a sacrificar o que somos, o que temos, para alcançar almas para o Senhor. Um dia se foi e um novo dia se inicia. Se Jesus voltasse agora, o que teríamos nós feito por Ele e para Ele? Por Ele, como se Ele fosse, como se nós fôssemos Ele próprio, e para Ele. Então, deixamos de ser Ele para fazer para Ele o que Ele faria em nosso lugar. Se Jesus tivesse voltado hoje, o que nós teríamos para apresentar ao Senhor? Quantas almas nós influenciamos? Não no nosso saber, na nossa vocação, nos nossos talentos, nos assuntos pertinentes da hora, as crises, a pandemia e etc. Quantas pessoas nós influenciamos e o que estamos dispostos a fazer por Ele e para Ele nessa sexta? Repito, muita gente faz para Ele. Quando eu faço a obra para Deus, se eu não fizer por Ele e somente para Ele, o para Ele me limita a fazer apenas aquilo que no meu entendimento é o melhor que eu posso oferecer. Para Ele, aquilo que eu entendo que é o necessário a fazer para Ele. Missões, quando eu faço missões para Ele, sem ser por Ele, primeiro, entendendo o que é por Ele, eu sempre serei devedor, eu sempre farei aquém do que eu poderia estar fazendo para Ele, porque eu esqueci de entender o que é por Ele. Eu tenho um coach e que se foi inspirado numa mensagem há muitos anos atrás. Falar por Ele e para Ele. Há muitas pessoas que conseguem falar para Deus. E elas falam para Deus ou fazem alguma coisa para Deus limitado na visão e na fé que tem, no intelectualismo espiritual que alcançaram. Pode ser elevado e pode ser limitado. Mas quando eu falo por Ele, é como se eu dissesse para você: eu sou aqui hoje o porta-voz e estou falando por Jesus. Ele pediu que eu dissesse estas palavras, então eu estou falando por Ele e não para Ele. Há muitas pessoas que falam para Deus, ao invés de falar por Deus. Quando eu faço tudo para Deus, sem ser, primeiro, entendedor do que é fazer por Deus, eu sempre serei pequeno no amor às missões. Então, todas as vezes que você pensar em fazer algo para Deus, peça a Ele que Ele te use para você fazer as coisas por Ele, como se Ele fosse. Assim ensino, sempre ensinei minha filha lá atrás, e dizia: minha filha,
quando as questões das roupas começaram, a adolescência começou a chegar. E eu tinha que ter muito talento, graça, para lidar com a moda que havia chegado. Estava assolando os adolescentes do Brasil e do mundo. O Japão, que algumas vezes eu fui, talvez umas 10 vezes ao longo da minha vida. Pessoas tradicionais, pessoas respeitosas. E me lembro que a primeira vez que eu cheguei em Tóquio, eu tive uma impressão maravilhosa. Vi jovens andando juntos com as sainhas, moças, os rapazinhos com as calças azuis, as camisas brancas, a sua mochila indo para a escola, em grupos. E pareciam todos normais. 2 anos depois, Tóquio já havia mudado completamente. E pensei que era só em Tóquio. E fui viajar às cidadezinhas do Japão, pregando o Evangelho. E a moda avassaladora da Califórnia e Nova York havia varrido os adolescentes e os jovens do Japão. O declínio, a fé, a imoralidade, as drogas, agora não era uma coisa só da máfia. Fazia parte dos adolescentes, dos jovens, da cultura daqueles que poderiam ser a nova geração daquele país. Então eu lembro que quando isso chegou aqui no Brasil, calça, cintura baixa, etc e tal, os biquíni pequenininhos, e eu me preocupava com a minha filha. Eu disse para minha filha um dia, buscando do Espírito Santo, como eu faço missões na vida da minha filha. E disse, diga para ela que todas as vezes que ela for colocar uma roupa, para ela se perguntar, se Jesus estivesse no meu lugar, como ele se vestiria? Pronto, bastou isso. E eu sinto paz em ver que a minha filha se preocupa como ela se veste. Porque o que ela tem debaixo da roupa não é para ninguém, a não ser para Deus e o seu marido. Para mais ninguém. Sempre tive problema com isso, com mulheres vulgares, com mulheres que precisam andar nuas ou provocando a sensualidade, porque há um vazio dentro delas, há uma baixa estima dentro delas, então elas precisam. Se pudesse andar pelada, elas fariam, mas... E há homens também assim. Então, meus amados irmãos, dei este exemplo porque nós estamos na semana missionária. E a semana missionária não se resume em envelopes. Não se resume eu ir para a África, ou você ir para Portugal, ir para a Índia, ir para os ribeirinhos do Amazonas. Missões se resume no nosso caráter. Se resume da forma pelo qual nós estamos servindo a Deus. Porque eu não posso, um cego não guia o outro. Eu não posso fazer missões com aquilo que eu não vivo. Porque a qualquer hora dessa, aqueles que se encantaram pelo que o Pablo pregou, vão ser os mesmos que vão se frustrar ao ver a minha atitude, o meu testemunho, o meu podre estilo de vida. Então missões começam em nós. E assim, nós de cabeça erguida, aí passamos a falar não para Deus, ou também falar por Deus. Eu falo para Deus e por Deus. Porque quando eu começo a falar por Deus, eu conheço quem Deus é. E aí eu posso falar para Deus. Porque eu já ouvi quem Deus é. O que Deus gosta de dizer. Fazer missões por Deus é por onde eu começo. Porque se eu faço missões por Cristo, eu estou fazendo exatamente o que Cristo faz. E faria se estivesse em mim, ou eu não fosse o Pablo. Fazer missões por Jesus. Aí depois, eu posso começar a fazer missões para Jesus. Que agora eu já sei exatamente como Jesus olha para missões. E eu deixo para vocês hoje, para esta oração, esta palavra de Deus,
Mas eu não podia te deixar nesta quinta madrugada, mais duas termina, dar o exemplo da igreja de Macedônia. Em 2 Coríntios capítulo 8, diz Paulo que a igreja era pobre, muito tribulada, cheia de problemas. E Paulo, numa visão em Atos dos Apóstolos, é levado a Macedônia. Alguém gritava em Macedônia por socorro. E Paulo é levado a Macedônia. E quando ele chega em Macedônia, ele depara com uma cena terrível. Uma nação destruída. Um povo atribulado, cheio de problemas, frustrações. Um povo pobre, miserável, um país a ruínas. Ou uma cidade, melhor dizer, não um país, uma cidade em ruínas. E Paulo prega o evangelho. E ele renasce aquela cidade, aquele povo. E a Bíblia diz então, a partir do verso de número 2 adiante, que eles rogam a Paulo. Disse: Paulo, muito obrigado, porque tu trouxe vida para a nossa cidade. Tu trouxe vida para o nosso povo. Nós não tínhamos esperança alguma. E nós queremos que você receba essa oferta. A Bíblia diz que eles rogam a Paulo. Nós clamamos, por favor, eu sei que a nossa história, o nosso presente pode ser lamentável. Nós possamos ser dignas de misericórdia, de pena, de compaixão, de você, apóstolo. Mas por favor, nos deixa te abençoar. Mas olha, Paulo, isso aqui é para levar para todas as igrejas que estão em crise, para todas as igrejas que estão pobres, estão afligidas pela perseguição do Império Romano. Paulo disse que ele, constrangido, pegou aquela oferta. E ele vai usar essa atitude para instigar a igreja rica de Coríntios a deixar de ser miserável e ser uma igreja missionária, porque era uma igreja milionária rica, a igreja pelo qual um dos seus membros deu a porta formosa do templo, em que você vai perceber já no capítulo de número 3, Pedro e João subindo e passando pela porta formosa. Por que ela é chamada de porta formosa? Porque ela era toda coberta de ouro puro, dado por um membro, um aristocrata, um homem de posição, e que deu aquela porta, e que ela é vistosa, por causa da sua beleza e do valor da porta. A porta valia mais do que o templo. E é essa igreja que Paulo está chamando à humildade. É esta igreja que Paulo está chamando a fazer missões de fato. Que as missões não fiquem enclausuradas na cidade de Coríntios, mas ela possa ir adiante. Paulo então usa, quando você lê o capítulo 8, ele pede: vocês têm zelo comigo, eu vejo a fé de vocês, eu vejo o capricho com a palavra, a vontade de me ajudar, mas para que não falte em vós essa graça, eu envio já Tito à frente, para poder receber de vocês o ofertório, preparar o ofertório, porque eu já estou chegando aí na cidade de vocês, e vou juntar com esse dinheiro aqui da Macedônia, e vamos abençoar todas as igrejas que estão padecendo, e nós vamos viajar fazendo a obra do Senhor. E Tito então vai com esta palavra de Paulo, ele vai à frente, assim prega o apóstolo Paulo. Igreja, ele mandou dizer para vocês que, olha, uma igreja pobre, miserável, mostrou o que é missões. Ela ensinou o que é missões, não apenas para Jesus, mas por Jesus. Então a igreja de Coríntios vai entender esse chamado. E ela vai obedecer, constrangida pelo testemunho de uma igreja miserável. Por isso que eu sempre digo, ninguém é tão pobre que não possa dar. Essa foi uma semana em que eu
evidentemente, ministrando missões, provoquei a todos vocês, nas suas igrejas, nos seus ministérios, a fazer as maiores ofertas da sua vida. A semana do milagre. Qual milagre, pastor? O milagre de nos converter no bolso, de darmos o nosso melhor. E eu agradeço a Deus porque, através deste ministério, nós alcançamos muitas vidas, abençoamos pessoas, abençoamos a obra. Eu termino dizendo, Davi fez missões por uma classe, os pobres, Salmo 41. Neemias fez missões por uma nação, salvando toda uma geração. Abraão fez missões para um chamado, um pastor, um sacerdote, Melquisedeque. As mulheres fizeram missões com seus bens para um Deus chamado Jesus. E hoje a igreja da Macedônia, que eu uso o exemplo, que fez missões para defender uma fé. Defender uma fé. Fazendo missões, não apenas para Deus, mas por Deus. Você ainda pode mandar o seu nome, não importa qual igreja você é membro, você não precisa dar nada para esse ministério. E você vai ver que valeu a pena você estar comigo nesta campanha de oração. Você vai ver o resultado. Espere no Senhor. Confie no Senhor. Deus te dará sabedoria. Deus te dará conhecimento. Deus te dará discernimento. Deus te dará a fé na medida certa. Para que você não falhe, para que você não tropece, para que você não fracasse diante dos desafios que te aguardam. Que mais uma madrugada você seja alimentado de tal forma que mais um passo adiante. E ao terminar esta campanha, você possa dizer, eu sou um missionário. Eu me tornei uma missionária do Senhor. Porque missões a gente não faz só com o que temos. A gente faz com o que somos. Porque muita gente faz só com o que tem, mas não faz com o que ele é. Porque o que ele é não vale mais que o dinheiro que ele tem. Tem gente que o dinheiro, o envelope, vale mais que ele mesmo. Mas tem muita gente que quer fazer com o que ele é, mas ele não faz com o que ele tem. Porque ele acha que o que ele é vale mais que qualquer sacrifício que ele possa fazer. Então faça missões com quem você é e com aquilo que você tem. Por Jesus e para Jesus. Senhor meu Deus e nosso Pai, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Podemos falar com o Senhor, pedindo ao Senhor que nos transforme naquilo que precisamos ser. Precisamos dizer ao Senhor, como disse Davi, tu que sondas e nos conheces, vê se há em nós um coração mau, vê se há em nós motivos errôneos que nos induzam à vida religiosa, que nos faz pecar na vida de cristão ou de crente. E coloque em nós o caminho do Senhor. Nos ajude a fazer missões por Ti. Por onde formos é no Teu nome, é por Ti, Jesus. Aonde venhamos estender a mão, possamos aprender a fazer por Ti. Porque aí, quando nós estivermos fazendo para o Senhor, meu Deus, nós não seremos limitados na fé. Nós, meu Deus, não seremos medrosos, covardes. Pregaremos aonde há ameaças de morte. Ministraremos aonde
há enfermidade, aonde há doenças contagiosas, não teremos medo. Não teremos medo da malária, do ebola, da febre amarela, do Covid e de tantas outras enfermidades que possam surgir novas por aí. Um dia, não muito longe, o sarampo era motivo de morte. A cachumba. Pequenas doenças que poderia trazer a falência, a morte. Um defeito físico durante toda a vida de uma criança que ia crescer carregando aquele karma, carregando traços das enfermidades da infância. A meningite e algumas outras primitivas, meu Deus. A varíola. Hoje o tempo passou. E aí veio o ebola. Outros vírus apareceram, a gripe suína, H1N1, foi surgindo novos vírus. E a ciência não entende. Porque a ciência estuda para poder estar de prontidão às doenças que vêm, sem saber pelo qual motivo elas vêm. Porque os motivos encontrados pela ciência, só os livros explicam. As pesquisas. Mas nós cristãos entendemos pela palavra. Que não é os livros que explicam, mas o livro, o único livro santo e justo, a Bíblia Sagrada, ela explica. Porque tantas enfermidades novas, como essa do Covid, que parou o mundo. A ciência luta para encontrar a vacina ideal. Vidas, milhares foram ceifadas. Mas nós cristãos temos o privilégio e a oportunidade de conhecer pelo Senhor, pela Tua palavra, pela Tua presença, pelas Suas profecias. Por que é que tanta mazela, por que é por tanta ruína vive em derredor deste século, desta geração? Por isso, meu Deus, eu peço ao Senhor, ajuda-nos a ser apaixonados por missões, para que nós possamos ser influenciadores de pessoas ainda nessa sexta. Porque se o Senhor voltar, na hora que estivermos desapercebidos, teremos perdido tudo o que fizemos. Porque o Senhor disse, vigiai a todo tempo e toda hora, vigiai e orai, porque não sabeis a hora que virá o Filho do Homem. Quer dizer que eu não posso vigiar, quer dizer, eu não posso estar guardado no que fiz ontem. Eu preciso ter feito algo nesta quinta e fazer algo nessa sexta. E se tu não vier nessa sexta, viver o sábado como se fosse o dia que tu voltasse. E ter o sábado na tua presença. Ter o sábado de busca de coisas retas, de retidão, de pureza. Rejeitando, repudiando o meu pecado, os nossos erros. Ajude-nos a nos cercar, meu Deus. Retire de nós todas as más companhias, todas as más influências. Tire de nós toda a visão financeira errada. Tudo que nos causa desejo de ter e possuir material, que isso é instigação do diabo, para nos tirar o foco da missão principal. Não só ganhar o mundo, mas ganhar a nossa própria alma, porque o que ganhará o homem ganhando o mundo inteiro e perdendo a sua própria alma? Ajude, meu Deus e meu Pai, que nós tenhamos este espírito de Macedônia, o espírito da promoção da fé, em prol da fé, mostrando a nossa capacidade missionária para que conheça o tamanho da nossa fé. Que nós não venhamos ser guiados pelas crises, nós não sejamos guiados pelas lutas, guiados pelas adversidades que nos limitam, porque traz medo do que será no amanhã. Que quem dita a regra da nossa vida
não seja os economistas, não seja meu Senhor, oh Pai, ninguém a não ser o Senhor, que o Senhor seja aquele que mostre para nós o caminho, Pai, o caminho que vai nos levar até ao pódio, a Jerusalém celestial. Tira de nós a carnalidade, tira de nós as ilusões da vida. Por mais bela que uma mulher queira estar se preparando no seu quarto de maquiagem, ou o próprio homem, por mais belo que queremos ser, nos preparando numa mesa de um cirurgião plástico, numa dermatologista, procurando as melhores receitas de cremes para poder dar ao nosso rosto uma forma que a velhice já diz que não tem jeito. Nós podemos fazer curativos do rosto, mas nós não podemos fazer curativo no tempo, porque o tempo vai passando e é ele que determina para onde vamos, não um curativo no rosto. As maquiagens que as mulheres fazem, o curativo que os homens podem fazer nas suas cirurgias plásticas, mudando e inovando para rejuvenescer. Isso não seria pecado se nós dedicássemos a beleza espiritual do nosso interior, se nós dedicássemos a beleza da nossa alma, se nós dedicássemos a limpeza e a pureza do coração, se nós dedicássemos tirar as escamas dos olhos, os comichões dos ouvidos. Ajuda, meu Deus e meu Pai, nesta quinta madrugada missionária. Ajuda-nos a sermos mais cristãos do que crentes. Eu disse para alguém, há mais padre crente na canção nova do que pastores cristãos na igreja. Chegamos a esse ponto. Os carismáticos católicos, muitos, têm feito a diferença. Só existe o mal porque ainda continua na idolatria da Maria e etc. Mas o caráter, a entrega, tem sido exemplar de muitos deles, Pai. E eu peço por eles que o Senhor levante pastores via televisão, via internet. Eu sou muito pequeno. Levanta pessoas melhores do que eu para alcançar esses homens da canção nova. E que o Senhor use homens da canção nova para alcançar pastores que não idolatram imagens, mas idolatram a si mesmo e a congregação que o Senhor nos deu para dirigir. Lembro do Padre Léo, em memória, Pai. Gostava de ouvir o Padre Léo, aonde eu estivesse nesse país, nos hotéis, para ver as suas mensagens de restauração de adolescentes e jovens. E o choro levou cedo aos meus olhos. Mas quem sabe ele teve um encontro tão grande com o Senhor, teve um encontro tão profundo com o teu Espírito, e só o Senhor sabe para onde foi o Padre Léo. Porque eu não posso dizer que o Padre Léo foi para o inferno e que todos os pastores que morrem foram para o céu. Até porque esta semana mais pastores cometeram suicídio, e quem comete suicídio é assassino, não entrará no reino do Senhor. Apocalipse 21, verso 8 em diante. Ajuda, meu Deus e Pai, que nós sejamos mais crentes e nos tornamos cristãos como o Senhor tem dito nesses últimos dias. Ajude a termos uma percepção real do Evangelho. Ajude-nos a termos uma visão plena e macro do Teu reino. Ajuda, meu Deus e Pai, a não nos prender no bolso, no tempo, nos entretenimentos, nas distrações do século 21.
Que a internet não roube o nosso tempo com o Senhor missionário. Que os meios de telecomunicações não roubem o nosso tempo. Que a sexualidade não roube o nosso tempo. Que as ilusões do ter não roubem o nosso ser. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Está aqui pedidos de oração. Mas eu só vou pedir esta semana para que essas pessoas se tornem apaixonadas pelas missões do Senhor, provocando o Criador, que é o Senhor das missões, para vivermos as 5 bênçãos do Salmo 41 para os missionários. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Perdoa a igreja. Perdoa a igreja. Envia o Espírito das missões. Espírito Santo, toque em cada vida. Porque eles vão ver. Eles vão sentir a mudança de vida. Vão sentir a prosperidade espiritual, o crescente da fé, o crescente do amor, da entrega, da sinceridade. Ajude eles, ajude todos nós. Perdoa, oh Espírito Santo, perdoa. Que sejamos batizados com o Espírito que estava sobre a igreja de Macedônia. Nunca olhemos para as nossas dificuldades para ajudar na obra missionária. Todos os missionários, abençoe eles. No campo missionário, todas as crianças alcançadas, desde a Dona Chica, lá em Teoflotone, as crianças que o Senhor nos tem dado o privilégio de alcançar. Abençoe todas elas. Abençoe os pastores. Abençoe os líderes espirituais deste planeta, Pai. Olha para mim. E se eu não posso servir para mais nada, me leva, Pai. Por favor, me leva. Me leva, Pai. Seja de qualquer forma, me leva. Deixa eu te conhecer como tu és. Na glória. Deixa eu ir como ladrão para o paraíso, deixa. A não ser que eu tenha alguma coisa que preste para fazer ao teu povo, influenciando o seu povo no caminho do Senhor. Mas se eu não posso mais, se há uma chagas em mim sem cura espiritual, se há um coração corrompido, se há uma mente cheia de distúrbios, se há incredulidade,
Se há mãos injustas, se há pés vacilantes, se há um coração inclinado para o mundo, leva-me em testemunho dos anjos de luz e anjos das trevas, em testemunho das vidas que acompanham comigo e oram comigo neste momento. Me leva, e só me deixa, papai, para fazer missões por Senhor e para o Senhor. Deus te dê um coração missionário. Que Deus esteja transformando a sua vida. Fica com Deus, coração.